dia, tudo bem? Fala galera, como é que estão vocês? Tudo bem? Vamos aí para a nossa terceira aula hoje de gestão empresarial. Eu recebi bastante mensagem aí de vocês falando, né, dos conteúdos que foram apresentados na primeira aula sobre TGA, Teoria Geral da Administração. Na segunda aula aí que nós falamos sobre o Fordismo e o Toyotismo, né? Lógico, com com aquele toque, né, do Taylor, falando do Taylor ali, como é que o Ford implantou boa parte da teoria do Taylor, né? Mas hoje nós vamos começar realmente, nós contei um pouco de história para vocês, né, da história da administração, mas hoje eu quero, na verdade, pegar aqui as funções de planejamento do administrador moderno. Vamos ver o que o administrador hoje, no século XXI, qual o papel desse administrador dentro das organizações. Você vai perceber hoje que o administrador de hoje ele é multitarefa. E por ser multitarefa, eu quero destacar três papéis gerenciais que vão deixar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer para você. Então vamos lá. Primeira parte do papel gerencial são papéis interpessoais. O que ele quer dizer com isso? As abordagens interpessoais para o gerenciador moderno, para os gerentes modernos, na verdade, demonstra o gerente moderno como uma ligação, como um símbolo de líder ou ligação entre a empresa e o colaborador. Né? Então ele tem esse papel em transmitir a intenção da empresa, em transmitir a política geral da empresa para aqueles liderados. O papel gerencial interpessoal é super importante aqui, né? O líder moderno, o gerente moderno, ele começa a perceber as pessoas e ele traz as pessoas para ele. Ele consegue perceber que as pessoas são divididas em três categorias, né? Quando você fala em pessoas, e na maioria das vezes eu ouço até em sala de aula as pessoas dizendo: mas lidar com pessoas é muito difícil. Lidar com pessoas é sempre difícil e complicado, não é mesmo? Ainda mais quando a pessoa difícil é você. Então, é difícil lidar com pessoas, mas esse líder moderno no papel interpessoal aqui, ele vai perceber o seguinte, que quando você está falando de pessoas, você divide em três categorias. Primeira categoria, existe um grupo chamado bando. Esse bando é um grupo sem liderança, na verdade, e na maioria das vezes esse grupo ele tem um líder interno que não foi estabelecido pela organização. Isso é um bando, tá? Aí você tem horda. A horda é um grupo de indivíduos sem nenhuma ordem, tá? E tem, de fato, o grupo. O grupo ele tem um líder à frente e esse líder ele conduz esse grupo ao sucesso. Então, dentro das organizações hoje a gente encontra esses três tipos de pessoas: bando, essa característica do bando, né? Indivíduo sem organização. Você vai encontrar lá a horda, que na verdade são indivíduos que lá dentro eles se autoproclamam líder e levam o grupo para a direção que eles querem, né? Às vezes, muitas vezes, não buscando o interesse da organização, mas buscando os próprios interesses. E por fim, o grupo, tá? Então, o papel interpessoal, segunda coisa, é o papel da informação. Esse papel gerencial, o papel da informação, ele é super importante. Por quê? Hoje, quando você percebe no papel da informação, eu vou ler aqui para vocês, estão relacionados com a obtenção e transmissão de informações de dentro para fora da organização e vice-versa, né? Manter a equipe informada, manter a equipe sempre juntas, manter a equipe, na verdade, buscando o mesmo interesse. E por último é o papel da decisão, que é um papel super importante. E para falar de decisão, eu vou citar aqui para vocês duas ferramentas que são usadas hoje dentro das organizações. A primeira é o ciclo PDCA, tá? E a segunda é um diagrama de causa e efeito, ou chamado também de diagrama de Ishikawa. Eu vou explicar um pouquinho dos dois. Na edição vão aparecer aqui, em um dos cantinhos aqui do vídeo, tanto o ciclo PDCA quanto o diagrama de Ishikawa, beleza? Então vamos lá. Quando se fala aí no papel de decisão de um líder, ele envolve solução de problemas, ele envolve tomada de decisão relacionados a novos negócios. Isso está ligado também a esse gerente moderno, a esse líder moderno, né? Também
aos distúrbios que acontecem de mercado e até dentro mesmo da organização. Então, esse papel de decisão, ele é um papel super importante, e quem tem a tomada de decisão nas mãos tem uma responsabilidade enorme nas costas, porque uma decisão errada pode te fazer ter um prejuízo gigantesco, ou até mesmo levar uma empresa à falência. Decisões erradas são o maior perigo das organizações, né? Às vezes você pode tomar uma decisão errada, mas consegue voltar atrás, mas tem decisões que são muito difíceis. E aí, pensando nisso, nós vamos falar o seguinte: o que todo líder busca hoje? O que quando se fala aí em liderança moderna ou administrador moderno, o que todo administrador está buscando? Vou te falar, na maioria das vezes, em 99% das vezes, talvez você deve ter pensado, lucro, ganhar dinheiro. Não. Na maioria das vezes, o administrador está buscando a satisfação do cliente. Hoje, na verdade, quando se fala em indústria moderna, indústria 4.0, quando se pensa em toda essa modernidade que nós estamos vivendo, tudo isso é para que o cliente seja atendido de uma forma mais rápida. Ou seja, a própria ISO 9000 coloca isso como um parâmetro da norma que está buscando sempre, continuamente, a satisfação do cliente. E aí isso vai ter que envolver um conjunto de habilidades, né? Que em algumas aulas de empreendedorismo, até vocês já devem ter visto, algumas habilidades que a gente destaca, que se chama CHA: conhecimento, habilidade e atitude. O líder moderno, ele com certeza está sempre buscando conhecimento. Dizem até, né, que alguns hábitos dos líderes que mais se destacam no mundo aí, igual o dono da Amazon, o Warren Buffett e outros mais, uma das formas de buscar conhecimento desses homens são lendo muitos livros. Dizem aí que, em média, esses líderes ou esses gestores de sucesso leem em média 23 livros por ano. É muito mais que a média brasileira, né? Do que nós estamos acostumados. Mas eles leem em média 23 livros por ano, porque é uma forma de obter conhecimento e reciclar, na verdade, o que já se sabe, né? Outra coisa é a habilidade. E uma das habilidades mais fantásticas para um líder, e para esse líder moderno, é lidar com pessoas, que é uma das habilidades que as pessoas mais enfrentam dificuldades, principalmente porque o conflito está em toda parte, e depois nós vamos ter uma aula só sobre conflito. E para esse administrador, lidar com conflitos, tanto internos quanto externos, é bem difícil. Só para você ter uma ideia, nos últimos 5.600 anos de história, nós tivemos cerca de 14.500 guerras. Porque o ser humano está ligado ao conflito diretamente, né? E nós, em 3.400 anos de história, nós só tivemos 268 anos de paz. Ou seja, o conflito está presente constantemente nas nossas vidas, né? E esse administrador moderno agora, ele começa, na verdade, a trabalhar em cima do conflito. Ter habilidades, uma das habilidades importantes para um administrador é trabalhar conflitos, tudo bem? E por último, a atitude, né? A atitude é tomar a frente, sempre se antecipar aos fatos. Quando esse administrador fala em atitude, ele se antecipa aos fatos, ele se antecipa ao mercado, ele se antecipa às crises. A gente está vivendo uma crise terrível agora, mas por uma questão da pandemia, né? Mas nós já tivemos crises financeiras. E aí tem um ditado que diz o seguinte, que em uma crise, enquanto alguns choram, outros vendem lencinhos. E o administrador moderno, quando ele tem uma atitude, ele se antecipa aos fatos, ele com certeza é o cara que vai vender lencinhos. Tudo bem? Vamos lá então falar de PDCA. O que é o ciclo PDCA? É uma ferramenta que é usada dentro da administração e é usado em boa parte por todos os administradores. 99% dos administradores implantam e usam essa ferramenta. E ele é chamado também de ciclo de Deming ou ciclo de Shellhart. São dados esses dois nomes, mas nós conhecemos aqui por ciclo PDCA. E no ciclo PDCA, ele vai aparecer aqui nesse cantinho para você. Quero que você observe lá que o primeiro P vem de plan, de planejar, tá? Depois vem do, que é fazer, check, que é checar, e agir. E aí, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês dessa ferramenta. Veja bem, quando eu falo lá no plan, que é planejar, eu primeiro
tenho que localizar, ou se eu percebo, né, um problema dentro da minha organização. Eu preciso, na verdade, estabelecer planos de ação. Esse planejar está ligado em planos de ação. Surgiu um problema, de repente, na organização, seja de ordem financeira, seja de ordem de produção ou comercial, seja qual for o problema. Esse administrador, ele usa essa ferramenta. A primeira parte dela aqui, que é o planejar. Eu localizo o problema e traço um plano de ação. O que é o plano de ação? Eu descrevo aquele problema e aí eu posso reunir uma equipe ou não. Na maioria das vezes se reúne toda a equipe e ele aplica essa ferramenta fazendo perguntas do tipo: olha, o problema existe, como nós vamos resolver? Né? Existe um plano de ação para isso, e nesse plano de ação eu descrevo o que eu tenho que fazer. E detalhe, nesse plano de ação eu preciso colocar a abertura com data e o fechamento. Em quantos dias vão fechar? O plano de ação vai ser fechado em 7 dias, em 3 dias, em 4 dias? Depende da urgência, na verdade. Né? Depois é o do. O que é o do? O do vem da execução, colocar em prática, tá bom? Estabeleci o plano de ação. Agora eu preciso colocar esse plano de ação em prática. Eu tenho um prazo para poder colocar isso em prática. Depois vem o check, que é o checar, né? Eu preciso verificar se eu atingi aquela meta ou atingi, na verdade, o objetivo principal daquele plano de ação. E se tiver indicadores, eu preciso acompanhar isso com indicadores. Indicadores são, na verdade, gráficos, né? Que você pode estabelecer de como estava antes e como está agora. E aí, por último, eu tenho o action. O action, na verdade, ele vem de agir, que é uma ação corretiva, né? Do insucesso. Eu preciso depois, para que isso não volte a acontecer, né? Eu preciso treinar e padronizar. Eu treino toda a minha equipe, baseado no sucesso que eu tive lá do meu plano de ação. Se eu tive sucesso no meu plano de ação, estabeleci o plano de ação. Fiz a execução desse plano de ação, verifiquei, chequei, vi que deu certo. Por último, eu faço action, que eu padronizo, crio um procedimento padrão e, para terminar, junto com esse procedimento padrão, eu treino toda a minha equipe para que aquele problema não volte a acontecer novamente. Tudo bem? Faz sentido para vocês isso? Talvez essa ferramenta ela é nova, porque a maioria de vocês, alguns ainda estão no ensino médio, alguns já estão na faculdade, não sei se já chegaram nessa fase nessa matéria, ou na sua empresa, se você nunca usou, é uma oportunidade de você começar a conhecer essa ferramenta, tá bom? Então, esse é o ciclo PDCA. Só que o ciclo PDCA sozinho, ele não consegue fazer muita coisa. Normalmente, ele vem aliado a uma segunda ferramenta, que se chama ferramenta de causa e efeito, tá? E aí, a ferramenta de causa e efeito, ela está mais ligada ao plano de ação final. Presta bem atenção. Eu identifico o problema. E essa ferramenta ela foi criada por um engenheiro chamado Kaoru Ishikawa, tanto que a ferramenta leva o nome dele, que se chama Diagrama de Ishikawa, em 1943. E ela é também chamada de Diagrama Espinha de Peixe. Tá? E esse diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, ele tem lá os famosos 6 M's. E eu vou colocar ele aqui também, ele está aparecendo aqui para você agora, os famosos 6 M's, que eu tenho que analisar métodos, matéria-prima, depois eu analiso a mão de obra, eu vou analisar as máquinas, a medição e o meio ambiente. Então, eu preciso analisar esses 6 M's, para que eu consiga fazer uma análise um pouco mais profunda. O plano de ação, quando eu aplico o ciclo PDCA, eu já consigo minimizar boa parte do meu problema. Se eu quero fazer um estudo mais aprofundado daquele problema, baseado na causa e o efeito desse problema, eu uso já o diagrama de Ishikawa. Tudo bem? Então, eu vou deixar para vocês aqui também o diagrama de Ishikawa. Eu vou enviar um material com o diagrama. Tá? Eu fiz um exemplo aqui que eu vou deixar para vocês, que é o exemplo de uma lavanderia no diagrama de Ishikawa. Tá? Nesse exemplo da lavanderia, o que acontece? O problema que foi apontado aqui nesse diagrama de Ishikawa é reclamação dos clientes, roupas manchadas ou com botões arrancados. Esse foi o problema. E aí, você vê que assim, esse diagrama, eu estou falando aqui de um diagrama super técnico. Eu posso aplicar tanto numa lavanderia quanto numa indústria. Não tem limitação para as ferramentas. Então, essa ferramenta é uma ferramenta fantástica. Se você entender essa ferramenta,
você vai ver que faz toda a diferença no seu dia a dia, tá bom? Como lição, o que eu vou deixar para vocês aqui hoje? Eu quero que você, na verdade, pegue o processo aqui de lavanderia e aplique ele dentro do ciclo PDCA, tá? Como foi feito o planejamento, a execução do plano, como fazer, como checar e depois como agir, tudo bem? Vai estar todo descrito aqui embaixo, eu vou deixar bem descrito em um material em Word aí para você, e se você tiver dúvida você pode chamar. Valeu, um abraço, fica com Deus.